confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Versículos de 1 a 10. Lucas, capítulo 7, versículos de 1 a 10. Aqueles que puderem, deixa eu colocar em pé. Lucas, capítulo 7, versículos de 1 a 10. A palavra de Deus diz assim. Lucas, capítulo 7, versículos de 1 a 10. Depois de concluir todos estes discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe os anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhes conceda isto, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião os amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isto, e ele o faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Amém? Podem assentar. Quando Jesus fica maravilhado, a palavra de Deus nos conta, nesse texto em que nós lemos, que Jesus entrou na cidade de Cafarnaum. E quando ele entrou naquela cidade, ali existia um centurião romano, o homem que dirigia uma centúria equivalia a 100 soldados. A palavra de Deus nos diz que aquele homem romano, mas tinha algumas qualidades específicas que nós queremos numerá-las nesta noite, para que possamos entender a manifestação da graça de Deus e do poder de Deus sobre o servo daquele homem. A palavra de Deus nos diz que quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, um servo, empregado, escravo, ele estava doente. Podemos observar que esse centurião tinha um coração muito bondoso. Era um escravo, mas ele se importava com aquelas pessoas que trabalhavam com ele. Ele tinha um coração bondoso. E a palavra de Deus nos diz que aquele centurião, ele faz com que as pessoas se acheguem a Jesus. Primeiro, o que ele fez? Ele enviou os anciãos da cidade, os homens de respeito, os homens que eram respeitados na cidade. Ele, centurião, convoca os anciãos judeus, não romanos.
Podemos observar o livre acesso que esse centurião tinha, o relacionamento que ele tinha com as pessoas. Ele não era judeu, mas ele tinha um bom relacionamento com os judeus. Ele tinha um bom relacionamento com a liderança da cidade. Ele tinha um bom relacionamento com os anciãos. E ele então pede aos anciãos para que eles possam ir até Jesus. E pede, faz súplica para que Jesus cure o seu empregado. E a palavra de Deus nos diz que quando os anciãos chegaram ali e que se encontraram com Jesus, os anciãos falaram o seguinte: quando ouvi falar de Jesus, enviou os anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isso. Então era um homem que tinha uma boa comunhão com outros diferentes da sua religião. Não porque somos somente de uma religião, nós temos que ter comunhão só com esses. Deus quer que nós tenhamos comunhão com todas as pessoas. E a palavra de Deus nos mostra que esse centurião, ele tinha liberdade, tinha acesso com a liderança do povo de Israel. E ali os anciãos estavam dando testemunho diante de Jesus. Não era o centurião que estava dando o seu próprio testemunho, falando de si mesmo, dizendo das suas qualidades, mas eram os outros, eram outras pessoas, eram os anciãos, eram homens de respeito. E eles chegaram perto de Jesus dizendo: ele é digno. Ele tem 100 homens ao seu comando. E ele deixa isso muito bem claro. Por que ele era digno? Ele ama a nossa nação. Ele não é judeu, ele é romano, mas ele ama a nossa nação. Ele ama o seu povo, Jesus. E além de amar a nossa nação, ele mesmo nos edificou a sinagoga. Ele investiu recursos financeiros para construir um templo, não simplesmente para ele adorar a Deus, mas para os judeus adorarem a Deus. Ele investia financeiramente. Ele dava prova não apenas dizer eu te amo, mas eu amo com atitude, eu amo com ação. Eu estou disposto a investir, e investir na construção da casa de Deus. Podemos observar que depois que ele enviou os anciãos, ele enviou um grupo de amigos. Era um homem apaziguador, era um homem que tinha amigos. A palavra de Deus nos deixa claro no texto, e foi Jesus com ele, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, não era só um, tinha mais. Não era apenas um ancião, tinha mais, eram alguns anciãos. Então era uma pessoa de bom relacionamento. E ele enviou os amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Nós podemos observar agora uma lição de humildade. Ele não se achava digno de que Jesus entrasse na sua casa. E ele pede os seus amigos para irem até Jesus, para dizerem para Jesus: olha, ele não veio, porque ele não achou digno de vir. E ele não está pedindo para que o Senhor entre na sua casa, porque ele não se considera digno de que tenha esse tamanho privilégio de o Senhor entrar na casa dele.
eu não sou digno de falar contigo. Dize, porém, uma palavra. Por isso, nem ainda me julguei digno de ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu servo sarará. Jesus, não precisa vir na minha casa. Eu não sou digno que o Senhor entre nela. Mas eu creio que se o Senhor disser uma palavra só a respeito do meu criado, eu tenho certeza absoluta que essa palavra que o Senhor disser vai acontecer um milagre. O meu servo, o meu empregado vai sarar. E a palavra de Deus nos mostra a admiração de Jesus. E ele diz a razão, antes da admiração de Jesus, ele diz a razão pela qual ele crê na possibilidade de que Jesus diga uma palavra. Ele diz: porque também eu sou um homem sujeito à autoridade. Ele estava dizendo: eu sou subordinado à autoridade. Eu tenho alguém no escalão que é mais alto do que eu. Eu estou sujeito à autoridade. Eu sei o que é a autoridade. Eu sei respeitar a autoridade. Você sabe? Aquele homem disse: eu sei. Mas além de ele dizer que sabia o que era sujeitar a autoridade, ele diz: eu também tenho soldados sob o meu poder. Há pessoas que estão sob o meu comando. Há pessoas que eu digo a este: vai, e ele vai. Eu digo a outro: vem, e ele vem. Eu digo ao meu servo: faz isso, e ele o faz. Eu sei o que é autoridade. Eu estou subordinado, mas também outros que estão subordinados a mim. E eu exerço a autoridade que me foi dada pelo exército romano. E eu a exerço com dignidade. Eu cumpro as minhas ordens, mas também faço com que outros cumpram aquilo que eu oriento, aquilo que eu determino. Dize, porém, uma palavra, e o meu servo sarará. Podemos observar que aquele homem sabia o valor da autoridade. Ele sabia reconhecer quem era seu superior e quem estava sob suas ordens. E aí a palavra de Deus nos diz nesse texto que Jesus maravilhou-se dele. É quando Jesus fica maravilhado de alguém que, não sendo povo judeu, mas que tem fé, mas que tem obediência, mas que tem humildade, mas que se coloca à disposição de autoridade, fica subordinado à autoridade. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se. E a palavra de Deus nos mostra quando Jesus fica maravilhado, ele diz: nem ainda em Israel, nem ainda no meio do povo de Deus, nem ainda no meio dos judeus, nem ainda no meio dos religiosos, eu tenho achado tamanha fé, confiança, obediência, disponibilidade, crer com todo o coração. Você ama as pessoas, mesmo que sejam de outros países, mesmo que não seja da sua nação, mesmo que não seja da sua cidade? Você está disposto a investir seus bens materiais para construir templos, mesmo que você não participe deles, mas templos religiosos onde a palavra de Deus é pregada, onde Deus é adorado verdadeiramente? Está disposto a investir?
palavra de Deus nos mostra que quando nós nos humilhamos, quando nós dependemos de Deus, quando nós confiamos nele, quando nós reconhecemos a autoridade dele e a autoridade daqueles que Deus coloca, Deus faz um milagre. A palavra de Deus nos deixa muito claro, e ouvindo isso, Jesus maravilhoso, e voltando, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Quando ele disse isso, aqueles que foram enviados pelo centurião voltaram para casa. E quando voltaram para casa, aquele servo que antes estava doente, encontraram-no curado. Como é que nós tratamos os que trabalham conosco? Os nossos empregados. Nós temos investido em missões na construção dos templos. Nós temos a fé em Jesus, na pessoa de Jesus, para ele dizer apenas uma palavra e nós cremos que essa palavra se cumpre. Quando nós exercemos fé, o milagre acontece. Você quer que aconteça um milagre na sua vida? Creia na palavra de Deus. Creia no que Jesus tem prometido. Essa palavra é a verdade. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Ela é a verdade. Eu creio nela. E nós vamos ver os milagres quando nós cremos no Cristo eterno, no Cristo que morreu, mas que ressuscitou. Ele está vivo à direita do Pai, orando por você agora, querendo que você creia, liberando fé para você, porque até a fé é Deus que nos dá. Nessa noite você pode crer que Jesus pode te salvar. Você pode crer que Jesus pode te curar. Você pode crer que Jesus pode fazer um milagre na sua vida. Eu não sei qual é o seu problema, qual é a sua dificuldade. Mas eu creio em Deus, que é o Deus dos impossíveis. Ele faz os milagres. E o maior milagre é o milagre da redenção. É de tirar alguém das trevas e trazê-lo para a maravilhosa luz. E escrever o seu nome no livro da vida. E permitir que o Espírito Santo lhe batize. Que o Espírito Santo entre nessa vida. E que ele fique registrado no livro da vida para sempre. E o Espírito há de testificar no seu Espírito que Cristo é o Filho de Deus, o Deus vivo. Essa noite, enquanto a igreja está orando, como é o seu relacionamento com Deus? É de fé? É de confiança? Deus quer fazer um milagre na sua vida. Deus quer restaurar a sua vida, o seu casamento. Há tantos casamentos hoje destruídos, vidas que estão destruídas, porque estão longe de Deus, porque não creem no poder de Deus, porque não confiam no que Jesus pode fazer. Se alguém nesta noite que ainda não entregou a sua vida a Cristo, e nessa noite você quer dizer: eu creio, e eu quero convidar Jesus para vir entrar na minha vida, na pessoa bendita do Espírito Santo. Eu creio que Ele pode fazer esse milagre. Se alguém, levante sua mão, onde você está. Se você nessa noite quer entregar sua vida para Cristo, eu não sei qual é a sua dificuldade,
Eu não sei se você já fez a sua decisão ou não, mas se tem alguém aqui que ainda não aceitou Cristo como seu Salvador, e nesta noite você quer dizer: eu abro meu coração, eu abro a minha mente, e eu te convido, Jesus Cristo, para entrar em mim. Eu sei que eu não sou digno de te receber, mas eu me coloco à tua disposição, para que o teu Espírito venha morar em mim e me dê a certeza absoluta da minha salvação. Alguém que quer crer, que quer entregar sua vida a Cristo, que quer confiar que esse Cristo pode fazer esse milagre na sua vida. Se alguém que um dia já participou de alguma igreja evangélica, se afastou, e nessa noite Deus está falando a você, e você sabe que precisa reconciliar, sabe que precisa voltar para Deus. Alguém nessa situação e quer se reconciliar com Deus, levanta a sua mão. Mas eu quero me reconciliar, eu quero entregar minha vida para Deus, eu quero confiar minha vida a Deus. Deus não obriga, não força ninguém. O desejo dele é salvar todas as pessoas, mas ele não quer ninguém obrigado. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. É se quiser. Deus não obriga. Deus só quer voluntários. Deus só quer homens que possam crer nele, homens e mulheres que possam crer nele, que ele, Jesus Cristo, é capaz de fazer tudo. Ele é capaz de realizar um milagre na sua vida e na minha vida. O Espírito de Deus complete em mim e em você aquilo que Ele quer realizar nas nossas vidas.